Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Pessoal, hoje eu vim falar de um tema que tem chamado a atenção de muitas pessoas. Parece que nos últimos 10 anos, uma doença patológica ou um estado comportamental tem vindo à tona na vida de muitas pessoas. O narcisismo. Foi o belo e vaidoso Narciso, personagem da mitologia grega, que era incapaz de amar outras pessoas e que morreu por se apaixonar pela própria imagem, que inspirou o termo narcisista. Depois de um tempo, esse conceito foi reinterpretado por Freud, o primeiro que descreveu o narcisismo como uma patologia. Nos anos 70, o sociólogo Christopher Lasch transformou a doença em norma cultural e determinou que a neurose e a histeria que caracterizavam as sociedades do século XX tinham dado lugar ao culto, ao indivíduo e à busca fanática pelo sucesso pessoal e o dinheiro. Quase 4 décadas depois, ganhou força a teoria de que a sociedade ocidental atual é ainda mais narcisista. Mas o que envolve este termo narcisista? Como podemos identificar uma pessoa narcisista? Onde surgem essas características em um ser humano? E como podemos nos desprender de relacionamentos com pessoas narcisistas, quer sejam relacionamentos amorosos, familiares, no trabalho, com amigos e tudo mais. E principalmente, qual pode ser o resultado de permanecermos em um relacionamento com uma pessoa narcisista? Vem comigo que eu te conto. Então, eu vou explicar aqui como que surge um narcisista. Tá? E não se preocupem com essa frase, vocês vão entender. O narcisismo é quando uma criança, já lá na infância, ela sentiu uma vergonha muito grande, uma profunda tristeza, uma vergonha até mesmo intolerável, onde a própria psique dela chegou à conclusão de que ela é o pior ser humano da humanidade, que ela realmente não serve para absolutamente nada. E ela sentia isso de uma forma física e emocional com tanta regularidade e frequência que a própria psique dela disse: olha, você não vai aguentar isso não, vou ter que te ajudar. Vou pegar essa coisa que você considera um lixo e você vai matar esse seu eu antigo, esse seu da infância. Aí na fase adulta, na fase da adolescência ou na fase adulta, ela vai se lembrar desse fato. E algo dentro dela vai dizer: olha, eu nunca mais serei igual aquela criança da minha infância lá. Eu vou mudar completamente quem eu era. A criança, quando ela passa por essa fase, ela cria um falso eu. Porque ela acha que não importa o que ela fizer, ela nunca será digna de receber um amor verdadeiro. Então ela começa a se achar uma fraude. Então o que ela sente, não importa o que ela faça, ela sempre vai acreditar que ela nunca vai receber um amor verdadeiro. Aí na adolescência, essa pessoa não construiu quem ela realmente é, porque para ela fazer isso, ela precisa olhar para dentro de si, consultar o seu próprio eu, lembrar dos seus traumas, das suas alegrias, de todos aqueles sentimentos que fizeram parte da vida dela, e baseado nisso, criar quem realmente ela é, o ser humano único dela. Só que a psique mostra para ela nesse momento que quando aquela criança sentia dor, sentia vergonha, sentia tristeza, chorava, não havia um adulto para cuidar disso. E toda criança precisa de um adulto para cuidar de si. Todo adulto precisa espelhar essa dor na criança e dizer: olha, vem cá, isso é natural sentir desse jeito, é compreensível você agir desse jeito, vem cá, dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, recebe um beijo. Essa criança, ela recebe aquele acolhimento e aquele carinho que ela tanto precisa. Quando os pais não fazem isso,
e acabam se tornando ausentes na vida dessa criança, principalmente nesse momento de dor, isso se torna um padrão repetitivo, a mente dela diz basicamente assim, olha, deixa isso comigo, essa dor sou eu que vou cuidar, tá? Nós não precisamos desse adulto, aí eu sinto que não preciso mais dos meus pais, eu mesmo posso cuidar disso. O que isso resulta? Quando você chega na fase adulta, você passa a não confiar em mais ninguém. Porque além de ter vivido todo esse histórico na sua infância, na sua adolescência, você também tem outros traumas que foram agregados em outros relacionamentos. Então você passa a não confiar em absolutamente mais ninguém. Então, eles sentem a dor e a necessidade que a mesma criança tinha de ser cuidada. Mas por não confiar mais na pessoa, eles não têm condições também de confiar nas próprias necessidades emocionais. E aí podem surgir dois caminhos para eles. Eles vão de 8 a 80. Ou eles se isolam completamente das pessoas, ou eles se tornam dependente emocional de alguém, que geralmente é alguém mais narcisista do que elas mesmas são. Pelo fato também de ter criado esse falso eu, que na verdade é uma fantasia, elas sentem a necessidade de se dissociar de si. O que é dissociar? É desligar a sua mente do seu corpo. Mente e corpo fazem parte do mesmo sistema, né? Então, quando elas estão conectadas e o narcisista lembra daquelas dores, daquela vergonha, ele não quer mais sentir aquilo. Ele fala, não, isso não sou eu não mereço isso, eu não mereço isso, e puf, desconecta. E aí ela passa a viver dentro daquela fantasia, daquele falso eu que ela criou devido às necessidades que não foram supridas pelos seus pais na sua infância. E por que eu disse lá no começo sobre se tornar um narcisista? Porque todos os estudiosos concordam em uma coisa: você não nasce narcisista. Você se torna narcisista na infância, quando muitas vezes você foi criado por pais narcisistas que também tiveram pais narcisistas. Um exemplo de como os pais narcisistas agem quando criam seus filhos é usando a velha tática, dividir para conquistar. Então o que eles fazem? Eles escolhem um filho para ser o Arlequim dourado, né? Aquele filho que vai ser amado e adorado. Geralmente esse filho é aquele que é mais fácil de ser manipulado, é aquele filho que vai concordar com as atitudes tóxicas, com aquele jeito abusivo que esses pais estão praticando, e a outra será o bode expiatório. Essa já não vai receber amor, essa vai ser sempre criticada, essa vai ser sempre deixada de lado. Tudo que acontecer ali dentro de casa vai ser culpa dela de alguma forma. Ela nunca vai receber o amor que aquele outro filho, por exemplo, recebe. Assim, ela desenvolverá esse sentimento. E na fase adulta, por ter este exemplo de criação de pais narcisistas, que são o nosso primeiro relacionamento, o nosso primeiro amor, esse novo narcisista que foi criado irá procurar o relacionamento baseado nesse exemplo que ele teve em casa. Então ele vai se relacionar com uma pessoa geralmente mais narcisista do que ela, e ela também gostará de ter aquele bode expiatório, que é a pessoa que dará a validação que ela nunca teve dos seus pais, aquele amor verdadeiro, genuíno, aquele cuidado, aquele carinho. Ela vai sentir a necessidade de ter isso na sua vida. Agora, o que resulta de se relacionar com pessoas narcisistas? Geralmente essa pessoa, o narcisista que é dominante, tá? Ele vai fazer de tudo para te anular. Ele vai te afastar dos seus amigos, ele sempre vai te dizer, olha, essa pessoa não serve para você, olha, a sua mãe não é uma boa pessoa, o seu pai não é uma boa pessoa, o seu irmão não é... Ela sempre vai te isolar, porque ela quer ter o poder e o controle sobre você. Tá? Nós vimos um caso recente disso, não vou citar nome, mas vocês vão saber de quem é o caso,
de um homem 10 anos mais velho que se casou com uma jovem de 15 anos, ele tinha 24, 25 anos. Então isso já é um demonstrativo de narcisismo, porque ele sabia que ele teria total controle sobre ela, que ele seria o salvador da pátria dela, né? Esse casal viveu 25 anos casados, né? E por diversas vezes a esposa relata as agressões, não só físicas, mas principalmente emocionais. Embora ela fosse uma mulher, ela é uma mulher linda, ele sempre falava que ela estava gorda, que ela estava ficando velha. Então ele ia tentando diminuir a autoestima dela para ele sempre se sentir superior a ela. Ele sempre se sentir dominante a ela. Ela até certo tempo aguentou, né? Por muito tempo, na verdade, 25 anos de casamento. Mas quando você vê as entrevistas desse caso, eu não estou dando o diagnóstico de narcisismo para ele, né? Mas eu estou dizendo que as atitudes dele geram uma pessoa narcisista dominante. E ela mesmo relata que ela via nas atitudes dele um reflexo da forma que o pai dela tratava ela na infância. Então ela teve um exemplo de um pai, possivelmente narcisista, ela espelhou isso no marido e a consequência foi esse casamento, que teve os seus momentos bons, lógico, nem tudo é ruim, mas que a gente viu até onde findou. Então o narcisista, ele vai fazer tudo para te anular. Em certo momento, ele pode até mudar de comportamento, tá? Mas ele nunca vai mudar realmente. Se ele mudar de comportamento, ele está mudando como uma estratégia de te manter por perto, de te mostrar que você pode confiar nele, de que ele está ali para isso, de que ele está ali para aquilo. Mas isso, na verdade, faz parte de uma estratégia que ele está usando para te manter debaixo, né, do guarda-chuvas dele, né, onde ele vai sempre estar sendo o narcisista dominante. E aí o que acaba acontecendo com essa pessoa narcisista? Muitas vezes ela entra no que os especialistas chamam de relacionamentos rebotes, tá? Então a pessoa ela tá com a validação aqui em cima. Aí o outro vem e diz: não quero mais você, e sai fora. A validação dela cai. Aí ela começa a entender: opa, peraí, mas por que eu tô me sentindo assim? Eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível, a validação dela tá lá embaixo. Então o que ela faz? Ela busca validação naquele bode expiatório, né, que ela tem, ou muitas vezes, depois de um tempo, ela tenta se reaproximar dessa pessoa e quando ela consegue, a validação dela volta aqui em cima. Ela fala: opa, tá tudo normal de novo. Só que ela vai se cansando daquele relacionamento, aquele relacionamento abusivo, emocionalmente, fisicamente, tudo mais. Termina, a validação vai lá embaixo. Ela precisa ser validada de novo. Por quem ela quer ser validada? Por aquela que ela tá na dependência emocional. Então fica esse relacionamento de vai e vem, o famoso relacionamento rebote. Enquanto essa pessoa não receber um não e a validação dela cair, e ela não buscar dentro de si a sua própria validação e reconhecer que na vida dela, sim, existem pessoas que a amam pelo que ela é, ela sempre vai ficar buscando validação através de pessoas que não reconhecem o seu valor. E aí ela nunca vai conseguir se curar desses traços narcisistas. E aí muitas vezes, o que acaba piorando a vida nesse narcisista? Quando ele está aqui embaixo, com a sua validação embaixo, muitas vezes ele busca terapia. A maioria dos pacientes que buscam terapia são narcisistas, até porque todos nós temos traços narcisistas, só que uns desenvolvem em grande escala e outros não. Então, quando essas pessoas buscam uma certa ajuda, muitas vezes elas são julgadas, porque as outras pessoas têm em mente que o narcisista é o quê? Ah, aquela pessoa que se acha maravilhosa, aquela pessoa que se acha incrível, aquela pessoa que, nossa, só pensa em si e tá com o ego lá em cima. Pode ser isso, em sua maioria? Pode ser isso em sua maioria. Mas muitas vezes o narcisista também tem as suas necessidades que precisam ser atendidas, supridas e curadas, porque muitas vezes eles também têm a sua parcela de razão. Então esse julgamento para com uma pessoa narcisista só vai atrapalhar ela de encontrar a cura para o seu próprio caso, né? Essa validação que ela precisa de ajuda para encontrar pode ser atrapalhada
quando você sempre aponta o dedo na cara de uma pessoa e diz: você é narcisista, você só pensa em si, você é isso, isso e aquilo. Não. Ninguém tem o direito ou a condição de dizer que o narcisista é A, B ou C. Apenas alguém especializado neste comportamento vai poder identificar e dar as ferramentas necessárias para que essa pessoa saia desse círculo que vem desde a infância, com padrões sendo repetitivos e que hoje, na fase adulta, essa pessoa não consegue ter uma qualidade de vida, não consegue confiar nas pessoas, fica presa em relacionamentos tóxicos, relacionamentos rebotes, relacionamentos abusivos, buscando sempre aquela validação que ela precisava ter na infância, mas que ela nunca teve. E aí nessa fase da terapia, quando que a gente entende que o narcisista está pronto para mudar? Quando ele perde por diversas vezes. Quando ele perde um casamento, quando ele perde um emprego, quando ele perde um filho. Quando ele começa a perder várias coisas e ele começa a entender que aquele falso eu que ele criou, aquele eu perfeito que ele sempre viu em si, ele já não existe mais. Aí ele cria aquele narcisista oculto. Então ele deixa aquele narcisista escondidinho. Então só nessa fase, tá? Quando ele começa a entender por quê? Porque quando o narcisista ele erra contra você, ele se sente péssimo, porque ele fala: como é que eu errei? Eu sou perfeito. Calma, não é assim que a coisa funciona, né? Então quando o narcisista ele deixa esse sentimento de lado, ele entende que ele não é perfeito, que ele pode errar, que ele está suscetível a falhas, e ele começa a trabalhar dentro isso de si, aí sim ele vai para aquele narcisismo oculto. E aí ele começa a trabalhar todos aqueles traumas de infância que levaram ele a desenvolver essa tendência e essas características de um narcisista. Se você olhar no YouTube relatos de pessoas narcisistas, todas elas dizem a mesma coisa. Se você está num relacionamento tóxico com uma pessoa mais narcisista que você, ou se você não é e a pessoa é narcisista, fuja, porque essa pessoa nunca vai mudar. Ela só vai mudar quando ela entrar nessa situação. Só que para ela entrar nessa situação, ela tem que ter várias perdas na vida dela. Então, qual o conselho que fica aqui nesse vídeo para você? Se você se identifica com algumas dessas características ou se você está num relacionamento narcisista. Primeiro de tudo, busque terapia, busque ajuda profissional. A própria PNL, com várias atividades de várias formas, pode te ajudar a se livrar desses traumas de infância e criar um verdadeiro eu baseado em quem você realmente é, se amando, se respeitando, com as suas reais qualidades e características. E se você está num relacionamento tóxico com uma pessoa que está te fazendo mal, onde você sabe que você está buscando ali validação, um espelhamento da forma como seus pais te trataram, não perca seu tempo. Não perca a sua vida. Essa pessoa só vai mudar quando ela cair em si. Não há nada que os outros possam fazer por narcisista cair em si. Ele precisa ter aquela sequência de caídas, aquelas sequências de perdas, para quando ele estiver aqui embaixo ele entender que a vida não é aquela fantasia do falso eu que ele criou. E que sim, ele precisa superar aquelas características, aqueles traumas de infância que levaram ele a ter essa característica narcisista. Esse é o vídeo de hoje, espero ter te ajudado. Aqui estão todas as minhas redes sociais, meu contato. Caso queira saber mais sobre este assunto ou sobre outros, técnicas de PNL, técnicas de hipnoterapia, coaching, várias formas de ajuda, pode me chamar que estou à disposição para esclarecer mais dúvidas com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!